O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 69 do nosso podcast O Catecismo em um ano, lendo a primeira parte do Catecismo, denominado a Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje leremos os números 531 a 534. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira. Sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai adotivo cumpre com perfeição o quarto mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa. Não seja feita a minha vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. A obediência de Cristo, no cotidiano da vida escondida, já inaugurava a obra de reestabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiro ensina uma lição de silêncio, que nasça em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. Maria e José não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. Maria guardava todas estas coisas no coração. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Durante os anos em que Jesus permanecia oculto no silêncio de uma vida comum.
Nosso comentário de hoje será o discurso do Papa São João Paulo II na audiência de quarta-feira, 29 de janeiro de 1997. Maria na vida oculta de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, os evangelhos oferecem poucas e escassas notícias sobre os anos transcorridos pela família de Nazaré. São Mateus fala da decisão tomada por José depois do retorno do Egito de fixar a residência da Sagrada Família em Nazaré, conforme Mateus capítulo 2, versículos de 22 a 23. Mas depois não dá nenhuma outra informação, exceto que José era carpinteiro, conforme Mateus 13,55. Por seu lado, São Lucas menciona 2 vezes o retorno da Sagrada Família a Nazaré, conforme Lucas capítulo 2, versículos 39 e 51. E fornece 2 breves indicações sobre os anos da infância de Jesus, antes e depois do episódio da peregrinação a Jerusalém. O menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas capítulo 2, versículo 40. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ao escrever estas breves anotações sobre a vida de Jesus, Lucas relata provavelmente as recordações de Maria, relativas a um período de profunda intimidade com o Filho. A união entre Jesus e a cheia de graça supera em grande medida aquela que normalmente existe entre mãe e filho, porque está arraigada numa particular condição sobrenatural e é revigorada pela especial conformidade de ambos à vontade divina. Pode-se então concluir que o clima de serenidade e de paz presente na casa de Nazaré e a orientação constante para o cumprimento do projeto divino conferiam a união entre a mãe e filho numa extraordinária e irrepetível profundidade. Em Maria, a consciência de cumprir uma tarefa que lhe foi confiada por Deus atribuía um significado mais excelso à sua vida cotidiana. Os simples e humildes trabalhos de cada dia assumiam aos seus olhos um valor singular, já que eram vividos por ela como serviço à missão de Cristo. O exemplo de Maria ilumina e encoraja a experiência de inúmeras mulheres que realizam o seu trabalho cotidiano exclusivamente entre as paredes domésticas. Trata-se de um empenho humilde, oculto, repetitivo e muitas vezes não apreciado de modo suficiente. Contudo, os longos anos transcorridos por Maria na casa de Nazaré revelam as suas enormes potencialidades de amor autêntico e, portanto, de salvação. Com efeito, a simplicidade da vida de tantas donas de casa, sentida como missão de serviço e de amor, contém um valor extraordinário aos olhos do Senhor. E pode-se até dizer que a vida de Nazaré, para Maria, não era dominada pela monotonia. Em contato com Jesus, que crescia, ela esforçava-se por penetrar o mistério do seu Filho, contemplando e adorando. São Lucas diz: Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Todas estas coisas são os eventos que ela foi, ao mesmo tempo, protagonista e espectadora, a começar pela Anunciação, mas, sobretudo, é a vida do menino. Cada dia de intimidade com ele constitui um convite a conhecê-lo melhor, a descobrir mais profundamente o significado da sua presença e o mistério da sua pessoa. Poder-se-ia pensar que para Maria era fácil crer, dado que ela vivia cotidianamente em contato com Jesus. A respeito disso, porém, é preciso recordar que os aspectos singulares da personalidade do filho permaneciam habitualmente ocultos. Embora o seu modo de agir fosse exemplar,
ele vivia uma vida semelhante à de tantos dos seus coetâneos. Durante os 30 anos da permanência em Nazaré, Jesus não manifesta as suas qualidades sobrenaturais nem realiza gestos prodigiosos. As primeiras manifestações extraordinárias de sua personalidade, ligadas ao início da pregação, os seus familiares, chamados no Evangelho irmãos, assumem, segundo uma interpretação, a responsabilidade de o reconduzir à casa, porque julgam que o seu modo de se comportar não é normal, conforme Marcos capítulo 3, versículo 21. Na digna e laboriosa atmosfera de Nazaré, Maria esforçava-se por compreender a trama providencial da missão do filho. A respeito disso, para a mãe foi certamente objeto de particular reflexão a frase que Jesus pronunciara no Templo de Jerusalém, quando tinha 12 anos de idade: "Não sabias que devia estar na casa de meu pai?" Ao meditar sobre isto, Maria podia entender melhor o sentido da filiação divina de Jesus e o da sua maternidade, empenhando-se em divisar no comportamento do filho os traços reveladores da sua semelhança com aquele a quem ele chamava meu pai. A comunhão de vida com Jesus na casa de Nazaré levou Maria a progredir não só na peregrinação de fé, mas também na esperança. Essa virtude, alimentada e sustentada pela lembrança da Anunciação e das palavras de Simeão, abrange todo o arco da sua existência terrena, mas é de modo particular exercida nos 30 anos de silêncio e escondimento transcorridos em Nazaré. Entre as paredes domésticas, a Virgem vive a esperança de forma excelsa. Sabe que não permanece desiludida, ainda que não conheça os tempos e os modos com que Deus realizará a sua promessa. Na obscuridade da fé e na ausência de sinais extraordinários que anunciem o início da missão messiânica do Filho, ela espera, para além de qualquer evidência, aguardando de Deus o cumprimento da promessa. Ambiente de crescimento da fé e da esperança, a casa de Nazaré torna-se um lugar de sublime testemunho da caridade. O amor que Cristo desejava infundir no mundo acende-se e arde, antes de tudo no coração da mãe. É precisamente no lar que se prepara o anúncio do Evangelho da caridade divina. Olhando para Nazaré, contemplando o mistério da vida oculta de Jesus e da Virgem, somos convidados a refletir sobre o mistério da nossa própria existência, que, recorda São Paulo, está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Trata-se com frequência de uma existência humilde e obscura aos olhos do mundo, porém, de uma existência que na escola de Maria pode manifestar inesperadas potencialidades de salvação, irradiando o amor e a paz de Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!